O que você precisa aprender a conversar com o seu parceiro da maneira certa, né? A saber como conversar, quando conversar, né? Da forma certa, da forma que vai trazer resultados. Por que é tão importante a gente aprender isso? Porque se você continuar fazendo do jeito errado, que é o jeito mais comum, né? Que é o jeito que você aprendeu, que todas nós aprendemos, você vai poder ter dois tipos de resultados diferentes. O primeiro resultado é a briga. Então, se você perceber que o seu parceiro está distante, se você perceber que o seu parceiro está calado, ele está cabisbaixo, ou ele está chateado, e você for para cima querendo conversar de uma maneira sem técnica, sem estratégia, né? Sem pensar antes, com a sua impulsividade, você pode gerar uma briga, né? Você pode gerar ali um ambiente de conflito. Talvez o seu parceiro, ele esteja de fato chateado com alguma coisa que aconteceu no relacionamento. Talvez isso já veio de uma briga anterior, ou não, ou simplesmente ele quer ter o momento dele, não quer falar naquela hora, e você fica ali em cima perguntando, e ele vai se estressar. Gente, ontem eu estava assistindo uma série, e nessa série tem um casal, né? E aí, essas séries assim de dramas. E aí, a menina, né, a mulher desse casal, ela descobriu que o namorado dela, que já tem anos, né, namorando, ela descobriu que no passado ele engravidou uma mulher. Só que ele não tinha contado isso para ela, né? E, na verdade, isso chegou no ouvido dela por conta do irmão do namorado dela. Então, assim, ele contando, né? O irmão do namorado dela contando que o cara, né, que seria o namorado dela, engravidou uma mulher no passado e tal, mas não sei como sucedeu, se a menina abortou, se a menina sumiu com o filho, essa parte ainda não cheguei. E a namorada, né, que ouviu isso, ficou extremamente chateada. Gente, ela ficou possessa, pois ela foi lá na casa do namorado querer saber o que aconteceu. E na hora eu pensei assim, meu Deus, olha a gravidade do que está acontecendo. Ela acabou de descobrir que o namorado dela pode ter engravidado uma mulher, pode ter quase ter sido pai, pode ter quase ter tido um filho e não, e teve uma intervenção da família, sabe? A mãe dele deu dinheiro para a menina abortar ou a menina sumir com o filho. Olha como que isso é triste para a vida de uma pessoa. Imagina, se coloca no lugar de você estar gerando um filho e essa gravidez ser interrompida abruptamente, por injustiça, né? Como que você se sentiria? E aí, a menina, né, que é a namorada, em vez de ela pensar que aquele momento poderia ter sido um momento extremamente difícil e delicado para o homem que ela ama hoje, ela só pensou nela, ela só pensou em que ele não valia porque ele não contou para ela. Entende como isso não faz sentido? Ela só pensou nela, ela queria saber o que tinha acontecido e por que que ele tinha escondido isso dela. Mas ela não parou para acolher e validar talvez uma tristeza, talvez uma mágoa, né? Uma tristeza que ele tem daquela época. E aí gerou toda uma briga, né? Ela foi lá, eles brigaram e tal. Então a primeira coisa que pode acontecer é isso, é briga. Igual aconteceu na série, né? Eu dei o exemplo aqui da série porque foi muito real, tá recente, eu vi ontem. Então eu falei, caramba, eu preciso conversar sobre isso com as meninas, né? Então, o resultado número um, que você provavelmente vai conseguir conversando de forma sem estratégia, sem técnica, é a briga. É a briga. E eu sei, minha querida, que você já passou por isso, porque eu já passei inúmeras vezes por isso.
Quando eu tentava conversar, era sempre uma discussão, era sempre uma briga. Aí saía um para cada lado de cara feia. E dois, o seu parceiro não vai querer conversar com você. Porque, pensa bem, pensa aqui comigo. Se a cada vez que vocês conversam tem uma briga, se a cada vez que vocês conversam tem uma desavença, qual é a possibilidade desse homem querer conversar com você das próximas vezes? Você pode você mesma se colocar no lugar dele. Pensa numa pessoa do seu convívio que você considera muito difícil de conversar. Você sente vontade de conversar com essa pessoa? Gente, eu conheço pessoas que eu não tenho vontade de conversar, que eu não tenho vontade de contar as coisas, de falar nada, porque a pessoa sempre vem com uma coisa negativa, a pessoa sempre vem com uma alfinetada, ou a pessoa... sabe o que a gente pode fazer para ilustrar? É aquele exemplo, aquele famoso exemplo de mãe e pai. Por exemplo, quando você era criança e você ia contar alguma coisa que era muito legal na sua cabeça para sua mãe, ela às vezes te corrigia, né? E isso, consequentemente, abaixa, tira um pouco da sua graça, né? Que você estava ali. Então, eu acho que vocês conseguem me entender, né? Do que eu estou falando. A gente não tem muita vontade de conversar com uma pessoa que é arrogante, de uma pessoa que ou tenta te corrigir, ou fala que você está errada, ou tenta diminuir o que você está falando, enfim. A gente não tem muita vontade, a gente não tem muito ânimo para falar com pessoas assim. E quando são pessoas que brigam, são pessoas que te afrontam mesmo, é pior ainda, né? Porque tudo vai ser motivo de briga, que você não vai poder falar nada, que a pessoa vai brigar com você. Então, sendo esse tipo de pessoa, você como mulher, como parceira, né? Sendo esse tipo de pessoa, você está afastando o seu parceiro de você. Ele não vai querer mais dividir as coisas com você. Ele não vai mais querer falar as coisas para você. Se toda vez que ele fala, se toda vez que ele pensa em compartilhar com você alguma coisa, você chega como um furacão e briga, e tem briga naquele momento, tem julgamento, enfim, ele não vai mais sentir essa vontade, não. Mas, ao contrário, também, né, tem a parte boa. Quando você faz ao contrário, quando você é uma parceira que sabe, sobretudo, escutar, e falar da maneira certa, falar as coisas certas, no momento certo, você se torna mais aberta. E isso é sobre a nossa essência feminina, né? É isso que é ser uma mulher feminina, é ser uma mulher aberta. Então, estar aberta para que esse homem possa confiar em compartilhar com você o que está de fato acontecendo, né? Ao contrário, se você for uma mulher aberta, se você for uma mulher que não julga tudo que ele fala, que não briga por tudo que ele fala, ele vai sentir mais à vontade, ele vai se sentir mais confiante em falar para você, em se abrir para você, em compartilhar para você o que está acontecendo. Ele vai tender a compartilhar muito mais sobre a vida dele do que até você mesmo espera. E esconder menos também, né? Porque tem esse extremo. Porque quando a pessoa é muito difícil de conversar, a outra, né, que tem que compartilhar uma vida com ela começa a esconder as coisas mais bobas possíveis. Quando você é julgada pelas coisas que você fala, pelas coisas que você faz, você começa a naturalmente querer retrair essas coisas, querer esconder essas coisas. Então, perceba que o quanto mais você ser uma mulher brigona, quando você vai conversar com seu marido, você gritar, você julgar, você apontar, mais ele vai esconder as coisas de você. Sendo coisas bobas mesmo. Ele não vai querer falar porque ele vai ficar com medo de ser julgado, porque ele não vai querer criar ali um ambiente de conflito, de briga. Consegue entender? Então, por que você tem que aprender a conversar da maneira certa?
Por que que você tem que aprender a conversar do jeito certo para ter os resultados que você deseja? Porque quando ele vê em você uma pessoa que sabe conversar e que ele pode, né, acima de tudo, conversar, que ele pode compartilhar com você o que está acontecendo, ele abaixa o escudo.